Imagine um mundo onde o poder não perdoa, onde cada sorriso é uma máscara para a ambição e cada abraço pode esconder uma adaga. Um lugar onde o inverno não é apenas uma estação, mas uma força sombria e antiga, uma ameaça iminente que promete uma noite sem fim. Onde cada decisão, cada palavra sussurrada num corredor escuro pode significar a diferença entre a glória e a morte. Esse é Westeros, o continente brutal e fascinante de Game of Thrones, onde grandes casas nobres disputam não apenas o trono de ferro, mas o próprio direito de existir e de serem lembradas. Se você acha que já viu histórias de heróis e vilões, prepare-se. Aqui a linha entre os dois é cinza, como as cinzas de uma cidade queimada, e o inesperado é a única lei suprema. Tudo começa em Winterfell, no frio extremo do norte, lar da honrada e respeitada Casa Stark. Seu lema, "O inverno está chegando", é um aviso constante, uma filosofia de vida. Eddard Stark, ou Ned, o protetor do norte, é um homem forjado pela guerra e guiado por um código de honra inflexível. Sua paz é quebrada quando o rei Robert Baratheon, seu velho amigo de batalha, chega com toda a sua corte. O pedido do rei é pesado como uma coroa: que Ned se torne sua mão, o conselheiro mais poderoso e homem de maior confiança do reino. Contra os instintos de sua esposa Catelyn, Ned aceita, movido pelo dever e pela suspeita da morte de seu antecessor. Mas o que parece uma honra é, na verdade, o primeiro passo para dentro de uma teia de mentiras. Ao chegar em Porto Real, a capital opulenta e corrupta, Ned descobre uma verdade chocante, um segredo guardado a 7 chaves que sustenta o poder da rainha Cersei Lannister. Seus filhos não são de Robert, mas sim frutos de seu incesto com Jaime, seu irmão gêmeo. A pergunta que paira no ar é cruel. Até onde um homem bom arrisca tudo para revelar uma verdade terrível? Ned responde com coragem e paga com sua vida. Traído, aprisionado e levado a um falso julgamento, ele nos ensina a primeira e mais dura lição de Westeros: ninguém, nem mesmo os heróis mais justos, está a salvo. Do outro lado do Mar Estreito, no continente de Essos, a jovem Daenerys Targaryen, última herdeira de uma dinastia deposta, vive como uma exilada sob o controle de seu irmão abusivo, Viserys. Tratada como uma moeda de troca, ela é prometida em casamento a Khal Drogo, o temível líder de um Khalasar Dothraki, um povo de guerreiros nômades. O que começa como submissão e medo se transforma em aprendizado, força e, eventualmente, amor. Daenerys floresce, tornando-se a Khaleesi que seu povo passa a respeitar. Mas a tragédia a persegue. Ela perde tudo em uma sequência devastadora: seu irmão, seu marido e seu filho, natimorto. Sozinha, com apenas um punhado de seguidores leais, ela toma uma decisão desesperada e mística. Ela caminha para dentro da pira funerária de seu marido, com 3 ovos de dragão petrificados, um presente de seu casamento. Das cinzas daquela noite, quando todos acreditavam que ela havia perecido, Daenerys renasce. Ilesa, coberta de fuligem e glória, com 3 dragões vivos agarrados ao seu corpo. Criaturas que o mundo acreditava extintas há séculos. Nesse momento, ela deixa de ser uma sobrevivente. Torna-se a nascida da tormenta, a mãe de dragões, e sua jornada de poder, libertação e justiça começa a ganhar uma forma incendiária. Com a morte de Ned Stark, o reino mergulha em um caos sangrento, conhecido como a Guerra dos 5 Reis. O Trono de Ferro se torna um prêmio disputado com fúria. Stannis e Renly Baratheon, irmãos do falecido rei Robert, declaram-se reis, cada um acreditando ter o direito legítimo. No norte, os vassalos da casa Stark, ultrajados pela execução de seu senhor, recusam-se a se ajoelhar para os Lannisters e proclamam o filho mais velho de Ned, Robb Stark, como o rei do norte. Enquanto isso, em Porto Real, os Lannisters mantêm o sádico e cruel Joffrey Baratheon no poder, com sua mãe Cersei e seu avô Tywin movendo as peças por trás das cortinas. Cada batalha se torna um teste de inteligência, lealdade e crueldade. Robb Stark prova ser um gênio militar, vencendo todas as batalhas em campo. Mas suas decisões políticas se mostram fatais. Tyrion Lannister,
o anão sarcástico e subestimado por sua própria família, é enviado para servir como mão do rei e prova que a astúcia pode ser tão letal quanto espadas. Ele salva Porto Real da frota de Stannis na Batalha da Água Negra, com uma manobra brilhante e terrível, usando o volátil fogo vivo para incinerar a baía. É nesse ponto que Game of Thrones nos lembra. A inteligência estratégica e a coragem desesperada muitas vezes superam a força bruta. Mas em Westeros, vitórias no campo de batalha não garantem a sobrevivência. E então chega o evento mais infame da guerra, o inesquecível Casamento Vermelho. Robb Stark, o jovem lobo aparentemente invencível, quebra uma promessa de casamento com a casa Frey para se casar por amor. Essa quebra de honra dá a seus inimigos a oportunidade perfeita. Em uma festa de casamento que deveria selar uma aliança, Robb, sua mãe Catelyn e sua esposa grávida caem em uma armadilha mortal orquestrada pelos Frey e pelos Bolton, com o aval dos Lannisters. A música para, as portas se fecham, e o que era um banquete com vinho se torna um massacre banhado em sangue e desespero. Robb, Catelyn e todo o seu exército são assassinados brutalmente. A cena choca fãs no mundo todo, mas acima de tudo crava na mente de todos a lição mais sombria de Westeros. Honra e lealdade não são escudos. A traição é a arma mais afiada de todas. Enquanto a guerra devasta Westeros, a lenda de Daenerys cresce em Essos. Ela marcha pela Baía dos Escravos, não como uma conquistadora, mas como uma libertadora. Ela crucifica os mestres, liberta os exércitos de imaculados e conquista os corações de dezenas de milhares de seguidores que a veem como Maisa, a mãe. Seus dragões crescem, tornando-se armas de guerra aterrorizantes. De volta a Westeros, a roda do destino continua a girar. O rei Joffrey, universalmente odiado, finalmente encontra seu fim, envenenado no próprio banquete de casamento, sufocando em uma morte roxa e agonizante. Tyrion é injustamente acusado do crime por Cersei, e em um julgamento farsesco, transforma sua vingança em ação. Após ser condenado, ele escapa com a ajuda de seu irmão Jaime, mas não antes de encontrar seu pai, Tywin Lannister, e matá-lo, encerrando a era do patriarca mais poderoso de Westeros. No extremo norte, Jon Snow, o filho bastardo de Ned Stark, enfrenta seus próprios demônios. Defendendo a muralha com a patrulha da noite, ele se infiltra entre os selvagens, quebrando seus votos e se apaixonando por uma guerreira chamada Ygritte. Ele começa a perceber que o verdadeiro inimigo não está em disputas políticas no sul, mas além da muralha. Os White Walkers, seres de gelo imortais, avançam com seu exército de mortos, trazendo o frio da morte literal e uma ameaça existencial para todos os vivos. O poder em Porto Real é um veneno, e Cersei Lannister, após a morte de seu pai e a fuga de seu irmão, busca consolidar seu controle. No entanto, sua aliança com um movimento religioso fanático, a fé militante, sai pela culatra de forma espetacular. Ela é aprisionada e forçada a uma humilhação memorável, sua caminhada da vergonha, nua e de cabelos cortados pelas ruas de Porto Real, sob os insultos e o lixo jogado pela plebe. A cena prova que nem mesmo rainhas escapam das consequências de suas escolhas. Na muralha, Jon Snow, agora senhor comandante, toma a decisão impopular de aliar-se aos selvagens para unir forças contra o mal maior que se aproxima. Para seus irmãos da patrulha, isso é traição. Em uma noite fria, eles o atraem para uma armadilha e o esfaqueiam, um por um, deixando seu corpo sangrando na neve. Mas em um mundo onde dragões voam, a morte não é necessariamente o fim. Melisandre, a sacerdotisa vermelha, usando sua magia de fogo, realiza um ritual desesperado e o impossível acontece. Jon Snow é ressuscitado e seu destino é retomado, agora livre de seus juramentos. Liberto de seu posto, Jon marcha para o sul. A épica Batalha dos Bastardos o coloca contra Ramsay Bolton, o sádico que tomou Winterfell e torturou sua irmã, Sansa. Em uma das guerras mais brutais e visualmente impressionantes da série, Jon quase é derrotado, mas a chegada de Sansa com os exércitos do Vale vira a maré. Jon vence,
retoma o lar de sua família e se estabelece como um líder capaz de unir forças contra ameaças maiores. Paralelamente, em Porto Real, Cersei executa sua vingança. No dia de seu julgamento, ela destrói o grande septo de Baelor usando fogo vivo, eliminando todos os seus inimigos, a fé militante, os Tyrell e até membros de sua própria família, em um único e devastador ato de terrorismo. Com a morte de seu último filho, Tommen, que se suicida após a explosão, ela se coroa rainha dos 7 reinos, provando que a crueldade pode ser tão decisiva quanto a força. Com Daenerys finalmente chegando a Westeros, com seus dragões, seus exércitos e sua frota, todas as peças do jogo se movem para o clímax. Jon Snow, agora aclamado Rei do Norte, viaja para encontrá-la buscando uma aliança e acesso às suas minas de vidro de dragão, a única arma conhecida capaz de matar os White Walkers. Eles se encontram, unindo as forças do gelo e do fogo, e seus corações se entrelaçam em um romance poderoso, mas perigoso, sem saberem que são parentes. Enquanto isso, o Rei da Noite, o líder dos White Walkers, faz seu movimento mais audacioso. Em uma cena arrepiante, ele derruba um dos dragões de Daenerys Viserion e o ressuscita como uma criatura de gelo. Montado em seu novo e terrível corcel, ele destrói uma seção da muralha. O inverno não está mais chegando. Ele já chegou. E quando você pensa que viu tudo, vem a longa noite. Chega a monumental batalha de Winterfell. O cenário é surreal. A escuridão total, um oceano de mortos avançando, os rugidos dos dragões cortando o céu e uma tensão que faz o coração disparar. A humanidade está à beira da extinção. É nessa noite que Arya Stark, após anos de treinamento como uma assassina sem rosto, surpreende o mundo, passando silenciosamente pelos generais do Rei da Noite e cumprindo seu destino. Com um movimento ágil, ela dá o golpe final no próprio Rei da Noite. Uma vitória, sim, mas com perdas e sacrifícios incomensuráveis. Westeros nos lembra, mesmo quando o bem vence, nada é simples ou sem dor. Com o perigo dos mortos neutralizado, o foco volta à política e às ambições humanas. Daenerys, que sacrificou muito pela guerra no norte, agora se sente isolada e traída em Westeros. A revelação de que Jon Snow é na verdade Aegon Targaryen, o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, abala sua reivindicação e seu senso de destino. Consumida pela paranoia e pelo luto pela execução de sua conselheira Missandei, ela enfrenta seu ponto de ruptura. Durante o ataque a Porto Real, mesmo após os sinos da rendição soarem, Daenerys cede à fúria Targaryen. A destruição da cidade com fogo de dragão é total, um ato de tirania que choca o mundo e redefine sua imagem de libertadora para conquistadora cruel. A cena reforça a verdade amarga de Westeros. O poder absoluto corrompe absolutamente, e a linha entre justiça e aniquilação é terrivelmente tênue. Jon Snow, dividido entre o amor e o dever, enfrenta o dilema mais doloroso de sua vida: proteger o reino da nova tirania ou ser leal à mulher que ama. Ele escolhe o dever. A decisão de matar Daenerys nos braços dela, em frente ao trono de ferro que ela tanto cobiçou, é o ápice da tragédia emocional da série. Com a rainha morta, um conselho é formado para decidir o futuro. Em uma reviravolta final, Bran Stark, o enigmático corvo de 3 olhos, que carrega toda a história do mundo, é coroado rei, não por conquistas militares, mas por sua sabedoria e visão. Um desfecho que surpreende e nos lembra que o poder nem sempre vem do sangue derramado. Os Stark sobreviventes encontram seus próprios destinos. Sansa, a garota que sobreviveu a tudo, declara a independência do norte e é coroada rainha. Arya, a assassina, parte para explorar o que está a oeste de Westeros, em busca de um mundo desconhecido. E Jon, o herói trágico, retorna à Patrulha da Noite como punição, encontrando talvez sua verdadeira paz entre os selvagens, ao norte de onde tudo começou. O ciclo se fecha, misturando justiça, redenção e a lembrança de que cada vitória em Westeros tem seu preço. No fim, após 8 temporadas de sangue, amor, traição e tragédia, Game of Thrones deixa uma marca incomparável. Não é apenas uma série,
mas um fenômeno cultural que redefiniu a televisão. As cenas icônicas, os personagens inesquecíveis e os momentos de pura tensão ficam gravados na memória. O que torna a série tão fascinante não é apenas a fantasia, mas o profundo e falho senso de humanidade. A série nos lembra que a coragem pode ser silenciosa, que o amor não basta para evitar a tragédia e que, mesmo nas piores circunstâncias, a visão pode mudar destinos. E aqui vai um gancho final para você. Se Westeros existisse, qual seria a sua casa? E agora, eu quero ouvir de você. Qual cena mais te marcou? O casamento vermelho, a morte de Ned Stark, a destruição de Porto Real ou o golpe de Arya contra o Rei da Noite? Comente aqui. E se você quer mais conteúdo de Westeros, resumos, curiosidades e análises, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Porque o inverno pode ter acabado, mas a paixão por Game of Thrones nunca termina.